Olá, semáforo novo instalado na capital divide opiniões entre pedestres e causa polêmica. Exportações caem em julho, mas a média do semestre é maior do que no ano passado. Rede Municipal de Ensino da capital é a primeira do estado a receber o programa desenvolvido pela Polícia Federal. Tem ainda uma apresentação no centro da capital. Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras, e abraçaria só pra ficar de preguiça, se toda se inspirasse em seus traços. Além disso, é claro, temos também as condições do tempo e todos os detalhes da programação para celebrar o mês do folclore em Santa Catarina. Não é brincadeira, te levo na garupa da bicicleta. Que foi alvo de uma operação da Polícia Federal deflagrada ontem. As investigações apuraram conversas trocadas em aplicativo de mensagens sobre um possível golpe de Estado. Luciano Hang, que é um empresário, negou durante a entrevista ontem à tarde. Vamos ver. O empresário Luciano Hang reuniu a imprensa em Biguaçu, na Grande Florianópolis, para falar sobre a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira. Hang afirmou que foi surpreendido pelos agentes logo no começo da manhã. Fiquei tranquilo, estava fora de casa já. Eu comecei hoje às 5 horas da manhã, saí para a van, pegar um ônibus e para visitar as lojas que eu estou fazendo hoje pelo sul do país. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após o vazamento de mensagens de um grupo de WhatsApp, nas quais empresários teriam, supostamente, defendido um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula na eleição presidencial deste ano. Os mandados foram cumpridos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Os alvos foram 8 empresários apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Eu participo de um grupo de empresários e política que foi feito no começo desse ano, da qual eu não sou administrador, me incluíram nesse grupo. Aliás, meu número acaba sendo público e muitos grupos vão passando para outro, montando os grupos, e caí nesse grupo e participei nele até no mês de maio, quando uma conversa que eu falei sobre o padre Lancelotti foi vazada e eu parei de interagir no grupo. O grupo é um grupo de 250 membros, empresários, que discutem todos os assuntos. Política, economia, a situação econômica do país, e de forma nenhuma é um grupo de políticos em prol de um golpe. Eu vi na semana passada, saiu uma reportagem do Guilherme Amado, onde ele comentava que pegou algumas mensagens no grupo que falavam o seguinte: a mensagem dizia: eu prefiro um golpe militar, a volta do governo militar, do que o possível governo Lula. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários, o bloqueio das contas nas redes sociais, a tomada de depoimentos e a quebra do sigilo bancário dos empresários. Luciano Hang destacou que sempre apoiou a democracia e que nunca publicou mensagens de apoio a uma ruptura institucional. O empresário, dono de uma das maiores redes de varejo do país, acredita estar sendo vítima de perseguição por causa do alinhamento político, mas que não tem nada a esconder. Eu só me sinto constrangido, de ser cerceado na minha liberdade de pensamento e de expressão. Eu vejo que a democracia, ela prega muito isso. Nós temos que ter as leis, temos que ter as eleições e as leis devem ser seguidas. Eu coloco sempre que um grupo de WhatsApp é como se fosse uma mesa de bar. A partir do momento que ele é um grupo privado, as pessoas se sentem muito à vontade de se expressar nesse grupo. Ali nesse grupo era um grupo eclético, tinha todos os tipos de vertentes de partidos políticos. Então as pessoas interagiam e davam as suas opiniões. Agora, não é crime ter uma opinião divergente das outras. E eu acho que o crime maior é tirar
determinadas mensagens desse grupo, jogar para a imprensa como se aquilo verdadeiro fosse. E a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação La Espezia para prender traficantes que comercializavam drogas pelos portos do país. Mandados de busca e apreensão e também de prisão preventiva foram cumpridos aqui em Santa Catarina, também no estado de Goiás e no Espírito Santo. A investigação teve início depois da apreensão de 338 quilos de cocaína no porto italiano de La Spezia. Na ação, 4 pessoas foram presas e a droga estava escondida entre pisos de granito produzidos e embarcados no Espírito Santo. Em Santa Catarina, uma pessoa foi presa em Itajaí e, de acordo com a Polícia Federal, o alvo da prisão em solo catarinense está conectado com a máfia italiana. E a instalação de um semáforo na Avenida Beira-Mar Norte, próximo ao terminal rodoviário Rita Maria, tem causado polêmica. A prefeitura diz que é positivo, mas alguns pedestres criticam. Olha só. O equipamento foi inaugurado no fim de semana. A ideia foi garantir a segurança dos pedestres que utilizam a via. O local tem uma grande movimentação de pessoas porque dá acesso ao terminal rodoviário Rita Maria, aos clubes de remo e à passarela da ponte Pedro Ivo. Por outro lado, os motoristas que passam pelo local utilizam as pistas de acesso ao centro e a ponte Colombo Salles para quem deixa a ilha. O assunto divide opiniões. Acho que vai melhorar bastante. Eu mesmo vim buscá-lo e eu mesmo não tinha segurança de passar. É um descaso com a mobilidade urbana, entendeu? E para resumir, isso aqui, cara, é um atentado terrorista à mobilidade urbana. Agora não, com essa atitude é louvável, né? Ficou bem melhor agora, evitando assim qualquer acidente que possa acontecer com qualquer cidadão. Após acionar o botão de parada, o pedestre tem alguns segundos para atravessar a via, na faixa instalada cerca de 100 metros depois do semáforo, próximo ao acesso ao terminal Rita Maria. Isso porque no local onde o semáforo foi colocado existe um guarda-reio. O sistema de fechamento da sinaleira é automatizado e só funciona quando é acionado por ciclistas e pedestres. Em geral, leva cerca de 2,5 minutos para fechar a sinaleira. Também foram instaladas placas de sinalização na Beira-Mar Norte para indicar o semáforo. A Secretaria de Mobilidade Urbana da capital informa que o equipamento vai aumentar a segurança no local e evitar acidentes. A Prefeitura, dentro de todo esse período, tem avaliado como positiva a instalação do semáforo, que deve se tornar permanente ali para que a gente possa garantir a segurança dos pedestres e ciclistas que diariamente fazem a travessia naquele local. Pedestres questionaram a instalação do semáforo e acreditam que o equipamento vai causar impactos no trânsito da região. Eu acho que o semáforo está um pouco fora do contexto, porque uma via de fluxo rápido não tem uma faixa de segurança que a preceda, não existe uma passarela e eu acho que ele está sem sentido aqui. Eu acho muito importante, a sinaleira ficou excelente para o pedestre que precisa atravessar a via. E o motorista também, para prestar mais atenção na sinalização também. E o Observatório Fiesc divulgou os dados sobre o desempenho do Estado nas exportações. Julho foi de recuo, mas o primeiro semestre de 2022 foi bem melhor do que o de 2021. E sobre isso, a gente conversa agora com Maicon Brandi, economista da Fiesc. Boa tarde, Maicon. Faz um panorama, fala um pouquinho para a gente desse primeiro semestre. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV Band no SC Acontece. Agradecer o espaço também, o convite de poder estar aqui falando um pouquinho sobre o desempenho, né, da balança comercial do Estado de Santa Catarina no acumulado desses primeiros 7 meses de 2022. Né? Então, o que acontece a gente tem um momento, né, em que a economia mundial ela vem passando por um momento de desaceleração no crescimento, né? À medida que a inflação alta, a escassez de matérias-primas, os atrasos em entregas e os aumentos nas taxas de juros acabam pesando sobre a atividade industrial. Então, o estado de Santa Catarina também acaba sendo afetado por toda essa dinâmica mundial que a gente vem acompanhando aí, a evolução nos últimos meses, né? O mês de julho, de fato, ele teve um recuo nas exportações na comparação com o mês de junho, né? E a decorrência disso é totalmente natural
dado o momento em que a economia vem passando no ano de 2022, né? Então, o mês de junho, que foi o mês anterior, ele registrou, então, recordes históricos nas exportações, na análise da série histórica que se iniciou em 1997. Então, o que a gente observa é que esse recuo no mês de julho ele é totalmente um movimento de acomodação desses montantes de exportação. Agora, quando a gente faz a análise contra o mesmo mês do ano passado, no caso julho de 2021, a gente observa que o montante exportado ele é 21% superior ao mesmo período do ano passado. E no decorrer desses primeiros 7 meses, né, de 2022, o montante ele já sobe 25% na mesma base de comparação com o do ano de 2021. Tá certo, eu estou vendo aqui que as exportações aqui em Santa Catarina registraram recuo agora nesse mês, mas entre janeiro e julho desse ano, os primeiros 7 meses aí, exportou cerca de 7 bilhões de reais. Isso é bastante coisa, né? O que é o maior montante dessa exportação? Quais são os produtos que mais são exportados aqui do estado? A dinâmica produtiva, né, do estado de Santa Catarina ela é bastante pulverizada entre todas as regiões do estado e em diversos setores também que compõem ali a pauta produtiva do estado de Santa Catarina. Entre os principais produtos aqui a gente pode destacar, claro, as carnes de aves e as carnes suínas, né, que são os principais produtos aí de exportação do estado de Santa Catarina, né, inclusive com liderança dentro do cenário nacional em comparação com outros estados, né? Essa dinâmica se mostra presente já na evolução dos últimos anos, mas um grande destaque aqui para as exportações do mês do ano de 2022 é o aumento nas exportações de produtos com alto valor agregado, né? Produtos que a gente costuma chamar com alta ou média alta intensidade tecnológica, né? Então são produtos que se caracterizam por uma sofisticação produtiva muito grande dos seus processos, né? Uma complexidade de produção muito grande e também elevados dispêndios em pesquisa e desenvolvimento, e que acabam também promovendo um grande encadeamento produtivo com outros setores adjacentes da economia. Posso citar como exemplo também desses produtos aqui as partes de motor, os motores elétricos, compressores de ar e até mesmo as partes e acessórios para veículos. Então, esses são os principais destaques das exportações nesse começo de 2022. Tá certo, Maicon, obrigada. E a gente segue acompanhando agora esse segundo semestre desse ano. Obrigada pela participação. Boa tarde. Eu que agradeço, Gabriela, o espaço. Uma boa tarde a todos. É isso, gente. Olha só, um projeto da Secretaria de Turismo de Florianópolis está levando música a um dos pontos de maior circulação da capital, a Praça da Alfândega. E é para lá que a gente vai agora com a Júlia Matos. Júlia, qual é a programação por aí? Opa! Tá tudo certo por aí? Agora sim, Júlia, vamos lá. Conta pra gente, qual é a programação por aí? O que tá acontecendo por aí? Tem bastante gente, né? Tem bastante gente, Gabriela. O Viva Alfândega de hoje se uniu com o coral Vozes que Não Calam da Guarda Municipal de Florianópolis. E essa união, aliás, apoiada pela Secretaria de Turismo aqui da capital, para fomentar, então, o turismo aqui da cidade, para incentivar essa arte em espaços públicos, né? Olha só, tá cheio de mulheres aqui, tá a coisa mais linda, muita gente está passando hoje. Muita gente está passando, o pessoal está almoçando, veio só para visitar, alguns só passando para assistir, está sendo muito bacana. Aqui comigo, inclusive, eu tenho o assessor da Secretaria de Turismo de Florianópolis, para falar um pouquinho sobre esse dia, sobre a fomentação do turismo aqui na capital. Como é que está sendo o dia de hoje, assessor? Aliás. Então, boa tarde a todos os telespectadores do SC Acontece. É um prazer, né, ter o coral da Banda da Guarda aqui conosco. Esse projeto que nós fizemos pela Secretaria de Turismo se chama Viva o Mercado e hoje Viva a Alfândega. Acontece todas as quartas-feiras, no horário das 12h30, e a programação nós colocamos, as pessoas podem ver, no @seturfloripa no Instagram da Secretaria Municipal de Florianópolis. Isso está funcionando, né, assessora? A gente está vendo o pessoal, todo mundo junto, alguns chegaram para assistir, outras pessoas estão passando, o pessoal está querendo participar, né? Com certeza, é um lugar para as pessoas interagirem, um local de fomento, de turismo, para nós recebermos também um morador que passa por aqui e aquele turista que está chegando na cidade e se depara com uma apresentação tão bonita quanto essa, num lugar público de grande movimentação de pessoas. Tá ótimo, obrigada, assessor. É isso que vocês estão vendo aí de casa, o pessoal tá unido, as mulheres estão unidas aqui nesse coral. Tá a coisa mais linda, quem tá passando tá querendo participar também. Volto com você no estúdio, Gabriela.
Obrigada, Júlia. E olha só, já que a gente está nesse clima de música e falando em música, aconteceu a reabertura de um dos teatros mais tradicionais de Santa Catarina, que reuniu um grande público na noite de ontem aqui em Florianópolis. O Teatro Álvaro de Carvalho reabriu com um concerto emocionante da Camerata Florianópolis. Dentre as canções selecionadas para a apresentação, muitas exaltavam a beleza da ilha de Santa Catarina. Panela no fogo, farinha, roda pinhão, chama vizinha, água quente, pirão de farinha. A noite desta terça-feira teve um gostinho especial de reencontro. Isso porque, além da reabertura do teatro após 2 anos, foi a primeira apresentação da Camerata no TAC após 13 anos, trazendo um amplo repertório que destaca a cultura local. Para os músicos da Camerata, a apresentação no teatro representa um retorno às origens do grupo. É sempre uma emoção muito grande tocar nesse teatro que tem essa acústica perfeita, né? E também nessas paredes parece que guarda essa história, né, de todos os artistas que passaram do século passado inteiro e continuam se apresentando aqui. A gente vive um momento muito gostoso, né, de reencontro com o público e as pessoas se reencontrando entre si também. O público cantou e se emocionou com a apresentação do espetáculo Canção. No repertório do grupo, uma mistura de música clássica com MPB e até samba raiz. E teve espaço também para uma crítica social da luta contra o preconceito. Era o fim da escravidão, mas ainda hoje o negro sofre desse mal, que é o preconceito racial. A retomada dos shows e eventos tem grande importância para a cena cultural catarinense. Depois de quase 2 anos e meio, teatro fechado, 2 anos por conta da pandemia, e a gente reabrindo, né, dando esse presente para a capital dos catarinenses, né, um evento com a Camerata Florianópolis e convidados, ainda de forma gratuita, né, então isso realmente tem um valor assim imensurável. Agora, a Camerata inicia uma turnê de 30 apresentações pelo estado, levando música boa e cultura para todo mundo. Um pedacinho de terra perdido no mar. Jamais a natureza eu pinto pra beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Sempre lindo um show da Camerata, né, gente? E agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com SC Acontece. Estamos de volta com SC Acontece. Olha só, a Rede Municipal de Ensino da capital é a primeira do estado a receber o hashtag Tamo Junto, um programa desenvolvido pela Polícia Federal para prevenir o uso de drogas entre crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Entre uma dinâmica e outra, atividades e leituras, eles adquirem novos conhecimentos. Hoje, os professores da Rede Municipal de Educação de Florianópolis trocaram de posição, viraram alunos dos delegados da Polícia Federal. O assunto da aula? Prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas nas escolas. Infelizmente, o consumo de drogas, nós prevencionistas tratamos drogas lícitas e ilícitas na mesma categoria. Então, o consumo de drogas, você pode mencionar aí cigarro, bebida, e-cigarros, os pendrives que os jovens andam fumando, drogas também ilícitas, maconha, cocaína, opioides, como todo, estão presentes na sociedade. Não adianta nós fecharmos os olhos para isso. Então, o que nós tentamos fazer com esse projeto? É evitar o primeiro uso, já que nós estamos trabalhando com crianças de 11 até adolescentes de 14 anos, ou seja, evitar o primeiro uso ou retardar ao máximo dessas substâncias para que a formação dessas crianças seja gradualmente poupada do agente físico, químico, biológico, desses agentes nocivos para a saúde delas.
A capital é a primeira cidade do estado a participar do programa #Tamo Junto, da Polícia Federal, numa parceria com a Secretaria de Educação. Eles querem atingir crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Muito mais que a parceria, é a busca de um resultado relacionado ao diálogo dessas crianças com o policial federal, que ele tenham outras referências, além do próprio professor de sala de aula, além da comunidade escolar, e venha trabalhar com uma cultura prevencionista de uma forma mais integral, entendendo, né, não apenas os valores, os riscos dos entorpecentes, das drogas, dos remédios, do uso excessivo e abusivo desse material, vamos colocar assim, mas também das relações que ele acaba trazendo para dentro da família, para dentro da escola, e a partir desse conhecimento, concebendo esse conhecimento, ele vai ter uma resistência e um conhecimento melhor para poder evitar essa situação. Lourdes é uma das professoras que está recebendo a formação. Há 21 anos ela está em sala de aula e convive com a realidade das drogas que cercam os alunos. Saber lidar com isso é fundamental para prevenir. Que elas já vivem na comunidade tão corriqueiramente vendo isso, eles contam com tanta naturalidade e é preocupante. É preocupante, então eu acho que vai nos dar mais instrumento para nós podermos atuar de uma forma profícua que dê resultados e que essas crianças comecem a se sentir mais protegidas. A Polícia Federal é conhecida pela repressão aos crimes. Aqui o objetivo é trabalhar a prevenção. Conhecidamente, a Polícia Federal exerce um fator importantíssimo na repressão ao tráfico de drogas no Brasil inteiro, reconhecido internacionalmente, inclusive. Mas as pessoas esquecem que, constitucionalmente, estamos previstos, a Polícia Federal, como órgão de prevenção e repressão. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma atribuição constitucional da Polícia Federal, que é na atuação da prevenção ao uso e abuso de drogas. Vai ajudar na abordagem com as crianças, abordagem certa, pontual e direta para poder atingir o objetivo. Legal, né, gente? Daqui a pouquinho tem o programa da Fátima Guimarães, coladinho no SC Acontece. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando o SC Acontece, sou Fátima Guimarães e quero fazer o convite a você que às 13h30 da tarde tem o nosso programa, os nossos convidados ilustres e hoje uma pauta muito bacana, gente, que vai acontecer dia 22 de outubro na cidade de Criciúma, um evento internacional de fisiculturismo. Então, nós vamos trabalhar o que na cidade de Criciúma? O turismo, a economia como um todo. E dicas importantes de saúde, de moda, de beleza para você. Então, participe, interaja conosco a partir da 13h30 da tarde. Aqui na TV BV tem o programa Fátima Guimarães, coladinho com SC Acontece. Até daqui a pouco. A feira será de sol para as regiões do Oeste, Serra e Sul. No Norte e Vale Litoral, especialmente na Grande Florianópolis, aquela circulação marítima que vinha trazendo muita umidade e chuva já está indo embora, viu? Choveu nessas regiões, é bem verdade, nessa madrugada, mas agora é a nebulosidade apenas que predomina com bastante umidade. E com isso as temperaturas não sobem tanto nessas regiões. Os termômetros aí eles devem ficar próximo aos 20 graus. Já no Oeste e no Sul, os termômetros podem marcar aí acima dos 25 graus nesta tarde. Em Concórdia, por exemplo, vamos ter aí 23 graus lá no Oeste. Em Tubarão, também 23 graus. Florianópolis, onde temos mais nebulosidade, então máximas que chegam na casa dos 21, da mesma forma em Brusque e Joinville, com 21 em Brusque e 22 graus de máxima aí em Joinville, lá no norte. Para amanhã, como a umidade do mar já terá se afastado aqui do litoral, teremos sol, então, em todo o estado. Em algumas regiões ele vem acompanhado de nuvens, mas as temperaturas vão subir um pouquinho. Veja só, no oeste, na Serra e no sul, olha, fica na casa aí dos 27 no oeste, com máximas de 22 na Serra e máximas também de 26 no sul. E as mínimas elas continuam razoáveis, né? 9 de mínimas no oeste, 7 de mínimas na Serra e 10 aí no sul. Para as regiões norte e vale litoral, a gente vai ter mais presença, então, de nebulosidade. Por isso, as temperaturas, elas não sobem tanto, por exemplo, no vale. Já no norte, 28 graus de máxima, no litoral, 27 graus de máxima. E aí, sim,
a gente vai ter um pouquinho mais de nuvens por ali, mas não temos mais aquelas chances dos chuviscos que vinham caindo desde segunda-feira nessas regiões. E claro, Gabriela, a sexta-feira deve seguir também assim, ó, com tempo firme e seco. Pelo menos isso é o que a previsão está mostrando e a gente segue esperando, viu? Esperamos por isso, né, Grazi? Obrigada. Gente, olha só, o eleitor catarinense, a gente sabe, ano de eleição, vai ter a partir de hoje uma excelente oportunidade para conhecer melhor os postulantes ao cargo de governador do estado. Os 10 candidatos vão participar de uma sabatina com Rodrigo Cardoso no Band Cidade. As entrevistas ao vivo vão ter 10 minutos de duração, tempo para o eleitor conhecer o que pensam cada um dos 10 candidatos sobre os mais importantes temas relacionados ao Estado, como saúde, infraestrutura, segurança pública, educação e economia. A ordem das entrevistas foi definida com base na disponibilidade de agendas dos candidatos dentro do período de entrevistas definido pela TV Barriga Verde, de 24 de agosto a 6 de setembro. Nesta quarta-feira, a entrevista vai ser com o candidato Décio Lima, do PT. Na quinta-feira, Ralph Zimmer, do PROS. Na sexta-feira, Esperidião Amin, do Progressistas. Na segunda-feira, dia 29 de agosto, o entrevistado vai ser Leandro Brunharo, do PCO. Na terça-feira, 30 de agosto, a entrevista vai ser com Carlos Moisés, do Republicanos. No dia 31 de agosto, Odair Tramontim, do Novo. No dia 1º de setembro, Alex Alano, do PSTU. No dia 2 de setembro, o entrevistado vai ser Jean Loureiro, do União Brasil. No dia 5 de setembro, Jorginho Melo, do PL. E a série de entrevistas se encerra no dia 6 de setembro com Jorge Boeira, do PDT. Você não pode perder. Realmente não dá para perder. Band Cidade, hoje, às 18h50. Rodrigo espera vocês para essa sabatina com os candidatos ao governo do estado. E em Blumenau, a Polícia Militar encontrou 400 quilos de maconha em uma residência, além de uma espingarda .22 e munições. 3 homens foram presos no local. Um de 26 anos, sem passagens pela polícia, outro de 24 anos com passagens por tráfico de drogas, moeda falsa, dirigir embriagado e porte ilegal de arma, e um terceiro homem de 32 anos, também com passagem por tráfico de drogas. Segundo informações da PM, a droga teria sido comprada ontem em Florianópolis e os traficantes eram de Gaspar, onde a droga seria comercializada. Felizmente, a PM pegou essa droga aí por volta das 2h30 da manhã de hoje. E outros 300 quilos de maconha foram apreendidos pela PRF em Barra Velha. Dezenas de tijolos da droga estavam escondidos em uma caminhonete que seguia para a Grande Florianópolis. Os tabletes estavam escondidos sob o fundo falso, olha aí nas imagens, sob o fundo falso de uma caminhonete. O veículo com placas de Palhoça foi parado durante a abordagem de rotina na BR-101. Ele estava passando por ali, os policiais abordaram e olha o que aconteceu. O motorista, de 41 anos, disse que estava vindo do Mato Grosso do Sul com destino a Palhoça. Aí os policiais já começaram a desconfiar, né? Mas depois ele não soube explicar a razão da viagem e também teve dificuldade para justificar por que não trazia nenhuma bagagem. Foi aí que a polícia desconfiou de vez e fez uma revista minuciosa onde descobriu o fundo falso. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E nós vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o SC Acontece. E estamos de volta agora para falar da varíola dos macacos que voltou a assustar em Santa Catarina depois de um aumento considerável de casos da doença. Agora, medidas já vistas durante a pandemia de coronavírus podem voltar a ser necessárias. Em menos de uma semana, a quantidade de pessoas infectadas pela varíola dos macacos quase dobrou. É o que dizem os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Do dia 15 ao dia 20 de agosto, o número de pacientes passou de 36 para 59. Hoje, são 61 casos confirmados e outros 224 em investigação. E a população ainda está conhecendo a doença. Não sei. Depois da pandemia, acredito que a gente não está mais muito atento a essas novas doenças, né? Donizete até sabe dos sintomas. Eu sei que dá umas bolinhas, assim, tipo pulsa, mas eu não
não tenho ideia como é que faz para se prevenir. Seu Raul estava de máscara, sem saber que essa é uma das indicações do Ministério da Saúde para a prevenção dessa doença. Sobre o coronavírus, sim, o vírus do macaco ainda só por alto, assim. A circulação da varíola dos macacos segue aumentando. Por isso, o Ministério da Saúde lançou campanha nacional de prevenção à doença, com informações disponibilizadas nos sites dos órgãos oficiais e centros de saúde. A ideia, inclusive, da divulgação das informações aqui no estado é para que a gente tenha transparência, para que as pessoas entendam que é um vírus que circula no país como um todo e não é diferente aqui no estado, para que a gente evite mais casos acontecendo. Identificar a varíola dos macacos é um dos passos mais importantes para a prevenção da doença. Uma vez identificados, os casos podem ser isolados e acompanhados. Já estabelecemos a transmissão comunitária há quase um mês. Então, primeiro ficar atento a sintomas, febre, dores no corpo, dor de garganta, associado a lesões. As lesões são muito características. É importante procurar um serviço de saúde. A transmissão acontece pelo contato com pessoas e objetos infectados. Mas as formas de prevenção a gente já conhece. Você lembra do álcool em gel, da máscara e do distanciamento? Essas medidas foram incentivadas durante a pandemia da Covid-19, mas a gente anda desapegando um pouco delas, né? Pois é, agora elas voltam com ainda mais importância. As medidas de prevenção são essas: evitar contato com as pessoas que são casos positivos, suspeitos ou positivos ou confirmados da doença, ambientes arejados, o uso de máscara, especialmente em locais fechados. Essas são todas medidas que a gente já utiliza para as outras doenças e que também são importantes para a monkeypox. Os exames para detectar a doença já estão disponíveis no estado, mas eles não são analisados em Santa Catarina. O próprio Laboratório Central de Saúde Pública aqui do estado já está se estruturando, está guardando insumos para que a gente consiga também fazer o diagnóstico aqui em Santa Catarina. Ainda não há vacina. Até lá, as autoridades de saúde de Santa Catarina se reúnem para o desenvolvimento de um plano de contingência, que deve ser publicado até o final da semana. Serão definidas as ações aplicadas no estado diante dos diferentes cenários de transmissão. E aqueles que ainda não se informaram sobre o assunto, é bom não deixar para a última hora. Não deu em mim ainda, nem vai dar se Deus quiser. Pode ter certeza. Importante ficar atento, né? E olha só, proteger as tradições locais é fundamental para manter a identidade cultural de um povo. Com esse objetivo, em agosto comemora-se o mês do folclore, data criada para estimular e incentivar a preservação do folclore. A Júlia Matos volta ao vivo com a gente para falar sobre essa semana que teve uma data muito importante para o folclore de Santa Catarina. Júlia já está por aqui porque parece que teve boi de mamão, né, Júlia? Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Teve dia do boi de mamão, sim. A última comemoração foi no dia 20 de agosto agora, e ela faz parte aí, ela se une então ao mês de incentivo, né, de comemoração ao folclore aqui em Florianópolis. A gente tem aí boi de mamão, a gente tem a maricota, a gente tem as bruxas, todas elas que fazem parte da nossa cultura, da cultura aqui do litoral, e para isso a gente tem também profissionais muito dedicados para colocar, para preservar essa cultura e colocar isso aí nas próximas gerações, né? Aqui comigo está então o vice-presidente do Conselho de Bois de Mamão, Jefferson Luiz de Assis, é isso? Esse conselho já tem desde 2018 e ele já está com mais de 10 integrantes. Como que esse desenvolvimento, como que esse grupo está trazendo essa cultura aqui para Florianópolis? Está permanecendo com ela aqui, aliás? Sim, o conselho foi criado com o fundamento de fortalecer a cultura do boi de mamão na nossa cidade e no litoral de Santa Catarina. Então nós conseguimos com isso fazer projetos, fazer encaminhamentos para poder valorizar cada vez mais essa cultura, fazendo virar patrimônio imaterial, intangível de Florianópolis, e conseguimos projeto para captar verbas, para fazer apresentações durante o ano todo na nossa cidade. E você me contou, Jefferson, que essa parte do boi de mamão já está na tua família há várias gerações, é isso? Sim, o boi de mamão é família, né? Tem família desde avó, avó, mãe, pai, neto, né? Filho, sobrinho, que participam do grupo e assim mantém a cultura, né? Certo, obrigada, Jefferson. É isso, Gabriela, a gente vai continuar então acompanhando. Esse dia, esse mês, inclusive, do folclore vai estar aí então pra gente comemorar, pra gente valorizar a cultura local, né? A gente vai estar aí junto com isso. Volto com você no estúdio. Obrigada, Julimã. Boa tarde, bom trabalho para você. E Florianópolis, Santa Catarina tem muito disso, né? Que bom que isso está sendo preservado. E olha só, lembrando que as reportagens da edição de hoje estão no nosso portal. Acesse tvbv.com.br através do código QR Code que está disponível na sua tela
ou então diretamente do seu navegador, tvbv.com.br. E a gente se encontra amanhã, mas lembrando que a partir da próxima sexta-feira, dia 26, o SC Acontece vai ter um novo horário. Por conta do horário eleitoral, a gente chega mais cedo e começa a trazer as informações para todo o estado ao 12h20. Então amanhã, na quinta, a gente ainda se encontra 12h50, mas a partir de sexta, 12h20 mais cedo, eu espero todos vocês aqui na tela da TV BV com o SC Acontece. A gente vai ficando por aqui, amanhã a gente se encontra então. Um abraço, tchau, tchau!